Muito bem, voltamos com a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando para vocês que na semana que vem, né, Lília? Prazer em tê-la aqui novamente. Eu e a Lília e o nosso câmera, o Daniel, estaremos cobrindo a 15ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que acontece no Funda Parque, lá em Bento Gonçalves. E no programa da semana que vem nós estaremos aí mostrando para vocês as entrevistas, enfim, a nossa participação lá na 15ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, que é um patrocínio do Conselho Regional de Contabilidade do nosso estado, presidido pelo nosso Antônio Palácios. Rui Simon, como é que está nosso consultor previdenciário? Aliás, eu tenho uma pergunta para fazer para ti, porque eu recebi mais de 10 e-mails no meu computador, questionando, porque nós temos tocado muito fortemente na questão da Previdência Social. Está em greve ainda mais de 50 dias, isso é um absurdo, daqui a pouco não vou falar sobre isso, mas uma consulta contigo, Rui, duas, por sinal. A contribuição concomitante, por exemplo, assim, ó, eu hoje trabalho como autônomo, mas já fui empregado. E se eu hoje estivesse como empregado e na condição de autônomo, eu contribuindo nas duas partes, isso me favorece? Não, Silvio, isso até é um perigo, porque a Previdência ela não faz a soma das contribuições concomitantes. Ela é concomitante só, né? Só que a Previdência não soma, como a gente imagina assim. Eu recolho sobre 1.000 aqui, eu recolho sobre 2.000 aqui, então vai dar 3.000. Não. E ela considera maior ainda ou menor? Não. Aí que está a média? Não. Não é? Não, pior ainda. Ela pega a que tem mais tempo período básico de cálculo. Ou seja, esse período básico de cálculo, que a gente chama de PBC, ele inicia em julho de 94, para todo mundo. Se aposentou, o cálculo inicia em julho de 94 e vem até o dia em que requereu o benefício. E é uma coincidência interessante, né? Porque coincide com o plano real. Plano real, exatamente. Porque havia um grande problema antes, quando fazia a atualização monetária desses valores em função da troca de moeda. Então, aquele monte de zeros que tinha prejudicava e cada vez que faziam um reajuste, não se tinha mais noção da moeda. Então, criando esse cálculo a partir de julho de 94, a qualquer momento se tem uma noção mais precisa do valor. Bom, a inflação de lá para cá está razoável, então, é tanto, bom, reajustando 5, 6 por ano, então vai dar tanto hoje, né? Bom, na verdade, a Previdência só somaria ambas as parcelas se você tivesse 30 anos nessa contribuição e mais 30 nessa. Se tivesse 30 anos de contribuição em ambas, aí seriam pura e simplesmente somados. Não sendo essa situação, há uma proporcionalidade. E não é a que tem valor maior, é a que tem mais tempo ali dentro. E ele pode, por exemplo, assim, nessa condição, que eu sou empregado, já desconto lá em folha, né, a contribuição para o INSS. E como autônomo, eu posso ter a minha liberalidade de pagar ou não? Já que não vai representar nada para a Previdência, ou não posso? Não pode. Não, vai ter que obrigatoriamente descontar para a Previdência. Dizer, pode, não deve. Porque vai, certamente, primeiro, vai fazer uma bobagem e vai ter prejuízo. Então, nunca, jamais, fazer contribuição concomitante. Eu estou trabalhando como empregado, aqui eu recolho pelo meu salário, que é R$2.000. Muito bem, o teto contributivo previdenciário hoje é 4.663,75. Então, eu vou recolher como autônomo sobre 2.663,75. Isso não vai ajudar nada. A Previdência vai fazer o seguinte cálculo: quantos anos você contribuiu concomitantemente como autônomo? Durante 2 anos eu recolhi como autônomo sobre esse complemento aqui. Então, você vai ter 2/30, a quantidade de anos pelos 30, então 2/30, contribuiu 3 anos, 3/30, ou seja, 1/10, nesse caso hipotético, 1/10 do cálculo da aposentadoria, não é nem 1/10 desse valor, é feito um cálculo de uma aposentadoria como se fosse desses 2 ou 3 anos e 2 ou 3/10 disso somaria naquele outro, ou seja, é ínfimo, não vale a pena. A solução para esse caso, que eu indico permanentemente, é empregado. Ou vamos supor, vamos pegar um caso bem comum, o sujeito é médico e tem convênio com a Unimed. Então, oscila
o faturamento dele mensal pelo convênio, mas em média ele tira R$3.000. Muito bem. O teto é 4.663,75. Então ele vai recolher como autônomo sobre 1.663,75. Não. O que é o correto nesse momento? Recolha como autônomo pelo teto de 4.663,75, ainda que seja um custo um pouquinho maior, e prove para a Unimed que recolheu pelo teto e a Unimed não vai descontar nada do faturamento dele. Então ele fica com uma contribuição pelo teto e se desobriga de todas as outras. Que é economicamente melhor para ele também, né? E ressaltando que essa comprovação tem que ir para o RH da Unimed, nesse caso hipotético, todos os meses. Caso contrário, a empresa vai fazer a sua parte, que é descontar. O ideal como tem prazo até dia 15 no mínimo, então recolha lá pelo dia 3, 4, 5 e manda o comprovante para a Unimed. Olha, está aqui, eu já recolhi pelo teto, então vocês não tributem nada no meu faturamento lá. É a única forma de recolher. Então, vai gastar um pouquinho mais, né? Vai recolher lá 800 e tantos, R$900 por mês, mas não corre nenhum risco e se previne lá do cálculo da aposentadoria. Duas outras coisas. A questão do adiantamento do 13º salário, 50% sempre era na folha de agosto, paga no começo de setembro, e agora deu esse rolo todo, muita pressão em cima do Palácio do Planalto, acabaram decidindo, dia 24 de setembro, pagar numa parcela só os 50%. Por que se deu isso aí? Tu tens uma avaliação? Sim, você viu, essa antecipação, ela não é obrigatória, né? Mas já estava 9, 10 anos, né? Quase 10 anos. Uma vez isso consubstanciado, né, solidificado, a pessoa acostumou com isso. Torna de direito adquirido? Quase isso. É uma expectativa de direito, praticamente. Mas causaria um problema muito grande, porque a maioria das pessoas se programou para receber essa parcela antecipada. E poderia ensejar centenas, milhares de ações judiciais. Então, a Previdência decidiu fazer assim, bom, com a área econômica, vamos antecipar 25%, depois mais 25% e os 50% lá em dezembro. Mas o custo dessa folha, de gerar uma nova folha, também é alto. E o prejuízo, o custo, digamos, político dessa decisão seria maior do que fazer um esforcinho e apertar aqui e ali. Então o governo reconsiderou, né, e aí fizeram um meio de campo também para postergar essa data. Não foi mais início de setembro fixado o início dos pagamentos na folha de agosto para receber início de setembro, mas sim relativamente a setembro, mas pagável a partir de 24 de setembro. O que as pessoas têm que ter em mente é que esse pagamento na folha de setembro não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Há num primeiro momento, as pessoas são levadas a crer que, bom, dia 24 de setembro todo mundo vai lá receber. Não, não é bem assim. Acontece que quem ganha salário mínimo começa a receber a partir do dia 24, 25 de cada mês, corrente. Então, a folha de setembro é paga a partir do dia 24, 25, para aqueles que recebem salário mínimo. Muitos recebem no próprio mês, não a partir do primeiro dia útil. Então, fica mantida essa folha. Vai ser gerada uma folha, não duas folhas. Não, é na folha normal. Então, não se programe para receber dia 24 de setembro. Provavelmente vai receber junto com o salário de setembro e outubro. Na sua folha normal. A partir do dia 24 significa a normalidade da folha. Claro. Aqueles que recebem a partir do dia 24 receberão essa primeira parcela a partir do dia 24. Os que recebem no segundo dia útil receberão no segundo dia útil de outubro. Ninguém se prepare para receber 24, que não vai acontecer. Foi muito bom o esclarecimento, né? Eu acho importante, né, Lília? O esclarecimento que realmente, na verdade, os governos, eles tentam criar certas figuras, certas fantasias, certas contra-informações, ou permitir que aconteça isso, para tirar o dele da reta. Mas essa questão da Previdência Social me força, assim, me dá a oportunidade, Rui, de tratar contigo com a Lília, que é o seguinte: os funcionários públicos, nós temos uma greve na Previdência Social que já dura quase 2 meses. Isso é inadmissível.
sobretudo a Previdência Social, quer dizer, as pessoas para que não têm noção de quantos prejuízos fazem para as pessoas que estão debilitadas, frágeis, que durante a vida toda contribuíram para a Previdência Social. E mostra, por outro lado, e é isso que falta para as lideranças sindicais do país, e sobretudo as lideranças sindicais públicas, sindicatos dos servidores da Previdência, judiciário, aqui no caso os professores e tal, que o setor público tem limites. O governador Sartori não paga porque não tem dinheiro. Então, esta visão diferente é que tem que pautar o relacionamento do Estado com a sociedade. E é por isso que eu, por exemplo, que sou liberal, eu acho que o liberalismo trouxe muito mais benefício do que o estatismo, está provado isso. O próprio estatismo, a estatização, a socialização da sociedade mostrou que ela é muito mais ineficiente do que o capitalismo, do que a livre iniciativa. E é por isso que vem daqui a pouco um louco e diz assim, não, temos que acabar tudo com o setor público e tudo privado. Não é tanto assim, mas também nós não podemos nos curvar e achar que o setor público vai resolver todos os nossos problemas. Pelo contrário, o setor público é muito mais problema do que solução. A solução está, e aí é que eu quero a opinião também do Rui e da Lília, a solução está em nós termos um Estado não chamado mínimo nem máximo. O máximo mostrou que é ineficiente, que só traz prejuízos, e o mínimo é insuficiente para atender às necessidades da população. Nós temos que encontrar um Estado ideal que seja capaz de, pela sua eficiência, trazer benefícios amplos para a sociedade em todas as suas áreas. E não é o que acontece no Brasil. Rui, não te parece que esse é o grande problema? Quer dizer, a sociedade não... porque não temos lideranças sindicais. Na verdade, nós temos um sindicalismo atrelado ao estatismo e a um esquerdismo que só está trazendo prejuízo para o Brasil. Não está faltando esse discernimento. O Estado brasileiro inchou e não há um único órgão capaz de analisar quais setores são imprescindíveis para o funcionamento do Estado. Não há necessidade de toda essa máquina pública que mal funciona, não atende aquilo que se propôs a fazer, a executar, e pior ainda, a quantidade de CCs que inchou a máquina pública, mais ainda, ela não tem compromisso com o órgão. E, mais das vezes, não tem preparo para executar aquilo. Então, o funcionário de carreira, ele se sente, às vezes, tolhido, digamos assim... Desprestigiado, em função de uma chefia que caiu ali e vai querer fazer coisas acontecerem, mas não dá o rendimento ideal. Então, hoje, num órgão público, o que teria que ser feito? Verificar não só a viabilidade, mas a necessidade real daquele órgão e se tem algum que pode encampar. Eu vou te dar um exemplo bem concreto, Silvio, e demonstra na prática como é que isso funciona. Nós tínhamos no governo federal, há uns anos atrás, a LBA. Legião Brasileira de Assistência. Perfeito. Liga Brasileira de Assistência. Ela foi extinta em 94, 95. Uhum. Mas foi criado, dentro do governo, um benefício para substituir a antiga renda mensal vitalícia, que era meio salário mínimo para as pessoas com mais de 65 anos. Que nunca haviam contribuído para a Previdência e não têm condições de sobrevivência. Isso foi, durante alguns anos, ficou sem esse amparo, e foi criado uma nova lei, a Lei Orgânica da Assistência Social. Perfeito. Veja bem que eu estou falando assistência social e não previdência social. Uhum. Né? Bom, o que aconteceu? Foi criada a lei, editado, entra em vigor a lei. Quem é que vai executar? Não tem órgão para isso. Vamos deixar com as prefeituras. Bom, aí seria como entregar a chave do galinheiro para a raposa. Né? Inviável. Quem é que vai fazer? Não tem. Vamos botar para o INSS fazer. Esse benefício hoje, ele é concedido e mantido pela Previdência Social, leia-se o INSS, mas tem uma verba que não é previdenciária, é assistencial. Bom, não poderia um órgão privado fiscalizar, a conceder, verificar, implantar, executar, coisas desse tipo, poderiam, mas não existe um único órgão do governo que analise
quais são efetivamente imprescindíveis. Você não vê uma Anatel trabalhando, você não vê uma ANAC funcionando. Esses órgãos, eles teriam que mostrar serviço, mas não funcionam. Então, por que isso? Agora a Dilma quer extinguir 10 ministérios. Muito bem, vai extinguir como, cara pálida? Vai simplesmente fazer assim? Não, essas atribuições... Então, simplesmente vai ser uma realocação. Agora, o José Simão, no Jornal do Comércio, está dizendo que a Dilma tem ministro que ela nem conhece. Então, estou apresentando para ela ministro aqui. E uns que ela mais ou menos conhece e ouviu falar. É muita coisa, realmente, 40, sim, né? Ela vai extinguir... Planejamento e análise de risco, principalmente. Diz que ela vai extinguir primeiro os ministérios cujos titulares ela não conhece e depois os que ela não lembra. Quem conhece, eu não lembro. Realmente, é demais. Então, agora, por exemplo, a questão da Previdência Social, um tempinho rapidinho assim, ó. O pessoal está reivindicando produtividade. Ora, o setor público, nós sabemos que é improdutivo. A maioria das empresas públicas é improdutiva. Como é que vão querer produtividade? Quer dizer, os caras têm uma greve há 60 dias. 60 dias de greve no país já acabou com tudo que era produtividade que eles tivessem tido no ano todo. Então, é isso que tem que colocar na cabeça. Então, enquanto as pessoas não se derem conta que tu tem que ser eficiente no que tu faz, responsabilizado pelo que tu faz. Quem não trabalhou não pode receber. Quem quer produtividade tem que ser produtivo. É isso que está faltando nesse país, essa coisa, né? Que o coaching ensina muito bem isso, a né? noção de ação e consequência. Diferente de onde você esteja trabalhando, você tem um papel que vai ser exercido e que vai impactar na vida de outras pessoas. E você tem que ser cobrado por isso, essa é a verdade. E a questão, bom, mas nós temos, a semana que vem o Rui vai estar aqui, nós vamos rebater esses assuntos, porque eu acho importante isso, nós temos que, a sociedade tem que perceber que ela precisa mudar a mentalidade. Quer dizer, o Estado não pode tudo, ele pode muita coisa, mas não pode tudo. Essa é a questão. Um abraço, Rui. Um abraço. Uma boa semana. Um rápido intervalo, já voltamos.